Olá, bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia, através da lição da Escola Sabatina, que é o manual usado pela Igreja Adventista, né? Vale por um trimestre. Tem um tema trimestral, o nosso tema é Descanso em Cristo. Bom, a gente esse trimestre tem 5 grupos, você tem visto aí, né? Novos grupos. A gente tinha os três que a gente tinha, nós mantivemos e colocamos mais 2. E hoje nós vamos ter o primeiro encontro com um grupo muito especial, um grupo muito querido de pessoas que têm contribuído muito com a gente, não é? Com o conhecimento bíblico, com o crescimento pessoal de todos nós. Bom, antes da gente começar, de eu apresentar o grupo, quero lembrar você de compartilhar o nosso link, tá bom? Compartilhe o link para alguém que você ama. Não pensa somente em estudo de lição da Escola Sabatina, o que a gente vai fazer é um estudo bíblico a respeito do descanso, que é um tema fantástico para os dias de hoje. Aliás, eu acho que para todo o tempo de existência do ser humano. Quero dar as boas-vindas aqui para o Tiago, que está lá em cima na tela, o Edson e para o Tonasso. Bem-vindos aí, pessoal. Obrigado, viu, por participarem aqui com a gente, por aceitarem isso aí. Bom, vou pedir para Tiago, ora conosco para a gente começar, por favor. Amado Deus, nosso bom Pai, a gente te agradece pela oportunidade que a gente tem de poder te conhecer através da palavra, descobrir cada vez mais sobre quem o Senhor é e também nos reconhecer. Obrigado porque o Senhor nos apresenta a nós mesmos através do texto bíblico e a gente vai até ele mais uma vez nessa semana com esse desejo de saber mais sobre ti e de ouvir o que o Senhor tem a dizer sobre nós. Pedimos a tua bênção, a tua condução para esse nosso momento, por Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, vamos lá, vamos começar. A lição dessa semana, ou o texto, a porção bíblica que a gente está estudando essa semana é venham a mim, aquelas palavras famosas de Jesus, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tiago, faz o seguinte, você está aí em cima da tela, introduz esse texto para a gente, esse estudo. Dentro da lição você pode já fazer o sábado e domingo, você sabe como é que é o esquema. Beleza, pastor. Ok, que bom que a gente tem. Eu acho muito interessante quando a gente tem a oportunidade de visitar alguns textos muito conhecidos, né? Às vezes a gente tem alguns versículos bíblicos, algumas passagens bíblicas, elas são tão conhecidas que a gente se permite já a viver ou a recitá-las sem pensar muito nelas. Então, passar esses próximos momentos olhando para esse texto muito conhecido, né? Venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos darei alívio, eu vos darei descanso. Acho que é uma passagem muito conhecida, a gente tem ela de muitas maneiras, mas acho que é importante a gente pensar, acho que em algumas coisas, acho que de início, né? Primeiro, é esse Jesus que está apresentando esse reino que ele carrega consigo, e ele nos versos anteriores ele já havia tido alguns embates, né, com as lideranças religiosas da época, essa tensão constante, né, que existe entre Jesus e alguns líderes religiosos, e de alguma maneira a religião que era proposta por muitos deles era uma religião pesada. E aí as pessoas estão cansadas e desgastadas por isso. A pregação de João Batista era uma pregação libertadora. Inclusive, esse João Batista é que dá, né, nessa sessão do livro de Mateus, começa inclusive com essa inquietação de João Batista, né, se Jesus realmente é quem João Batista estava anunciando, se ele é outro e tudo mais. E a mensagem de Jesus para João Batista é o que as pessoas falem para ele, olha, diga para João Batista aquilo que está acontecendo, que as pessoas estão sendo libertas, que elas estão sendo aliviadas. E aí Jesus, então, no versículo 28, traz esse texto, né? Vinham a mim todos que estão cansados, todos estão cansados. Eu só chamo a atenção, eu acho que talvez esse é um ponto importante, né? Quando a gente pensa de Jesus falando, né? Venham a mim, vocês que estão cansados, que tem 2 pontos importantes aqui, que um deles é essa capacidade, essa condição que a gente tem de se autoavaliar, né? Acho que é autoexame.
Jesus fala, olha, vem a mim, vocês estão cansados. Então, essa consciência de mim mesmo, né, de que eu estou cansado, de que eu estou me desgastando, de que eu estou com cargas além daquilo que são necessárias, que eu estou carregando mais do que é necessário. Eu acho que existe um convite anterior, né? Ele só vai a Jesus quem passa, talvez, só consegue reconhecer em Jesus como uma opção de descanso quem se percebe cansado, quem se percebe sobrecarregado. E há também essa ideia de que nesse vinde a mim tem essa primeira compreensão desse autoexame do meu cansaço, e também uma avaliação da insuficiência dos outros pontos de descanso por onde eu já passei na vida. Nós muitas vezes entendemos que vamos encontrar alívio em alguns lugares, em determinadas atividades, correndo para isso, correndo para aquilo, e o que Jesus está também apresentando para a gente é que e precisa existir essas duas compreensões. Eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, é essa correria da vida, é essa pressão, é uma vida sem sentido, é culpa, é uma religiosidade sem significado, um monte de coisa que pode estar trazendo fardo. E Jesus fala, olha, essa é uma primeira noção, e uma segunda noção importante é que ao ir a Jesus, eu também já passei por essa avaliação de tantos outros pontos de descanso que são insuficientes. Então, é o reconhecimento do meu cansaço e o reconhecimento da insuficiência para gerar descanso real de tantos lugares e experiências da vida por onde eu passo. E isso me chama a atenção quando a gente começa a olhar para esse texto. Legal. Deixa eu colocar uma pimentinha aqui nesse negócio. Porque aqui a lição começa citando, né, Jesus falando de Betsaida, Corazim e tal, fazendo a comparação com Sodoma e Gomorra, né? E aí ele coloca assim que Jesus ele botava o dedo na ferida, né? Ele falava o que tinha que falar, botava o dedo na ferida. E aí logo em seguida Jesus, vinde a mim os que estáis cansados. Como é que vocês percebem esse negócio assim? Porque eu vejo hoje uma certa síndrome, né, de vários lados, né, de vários grupos, tanto de grupos conservadores como de grupos liberais. É como se todo mundo se sentisse o João Batista, né, chamado para botar o dedo na ferida, para chamar o pecado pelo nome. Como é que vocês veem esse contraste aqui? Logo no início, Jesus falando disso aí e depois dizendo, vinde a mim os que estáis cansados. Olha, querido pastor Fernando, essa é uma boa pimenta que você está colocando aí. Porque quando você lê aqui o contexto, né, o verso que termina essa exortação, né, aos que estão ouvindo Jesus, termina assim no verso 24 de Mateus 11, dizendo, mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para vocês. Né? Então, o negócio é que a barra é pesada, essa sua pimenta aí é boa, né? Porque Jesus e João Batista eles estão falando para quem? Né? Quem são as pessoas que Jesus e João Batista estão... É que você colocou João Batista na jogada também, eu estou incluindo aqui. Sim. Mas as pessoas para quem eles estão falando são o que na Bíblia é chamado de intérpretes da lei, o que na Bíblia é chamado de fariseus, o que na Bíblia é chamado de líderes religiosos e até sacerdotes. Que somos nós mesmos, né? Que somos nós mesmos. Então, eu acho muito interessante que hoje em dia, né, alguns dos profetas, entre aspas, né, profetas modernos, eles gostam de botar o dedo na ferida do pecador, dos humildes, daqueles que já têm problema suficiente na vida. Mas eles não colocam o dedo, né, na ferida dos líderes, dos pastores, né, das instituições. Então, aqui digamos, é um afastamento da função profética que o texto bíblico conclama, né? Se você vê a tradição profética desde o Antigo Testamento, é uma tradição profética acostumada a apontar os erros dos líderes, porque os líderes representam as nações, né? Mas hoje em dia a gente vê um afastamento disso. Então é interessante porque logo depois de Jesus falar que ele vai ser mais tranquilo com Sodoma do que com os líderes religiosos, aí vem Jesus falando justamente para os pequenininhos, né? Lá no verso 25 em diante, ele vai falar para os pequenininhos, ele vai falar para aqueles que não têm nada, e é nesse contexto que ele diz
vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, o contexto é de alívio da lei, é o contexto de graça, é um contexto em que Jesus está falando assim, eu sei que estão colocando fardos sobre vocês, eu sei que estão colocando muita coisa nas costas de vocês, eu sei que esse pessoal aí, esses líderes religiosos, esses pastores, esses, entre aspas, profetas, eles estão botando o dedo na ferida de vocês, dos pecados de vocês, dos problemas de vocês. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês, o meu fardo é leve. Deixa eu dizer um negócio para vocês, eu vou dar descanso para vocês. Então, o discurso de Jesus é graça para aqueles que são para aqueles que estão assoberbados, para aqueles que estão martirizados pela liderança religiosa que não dá descanso. Uma liderança religiosa que persegue, uma liderança religiosa que coloca culpa, fardos enormes de culpa nas costas das pessoas. É para esses que estão assoberbados com essa culpa lançada pelos líderes religiosos que Jesus fala, podem vir porque comigo vocês vão ter descanso. Sabe que toda vez que fala líder religioso eu fico arrepiado, né? Porque eu sou, né? Exato, então, nós assim, somos, né, Fernando? Nós todos somos aqui, é pra gente isso. Exatamente. Aí eu fico pensando assim, onde é que eu me encaixo? Porque se a gente não tiver esse olhar, né, nós vamos ser iguais a esses outros líderes quaisquer, sejam eles quem forem, né? E, pastor... eu tenho sempre que olhar para mim, né? Eu tenho que olhar para mim. Eu estou chamando você para olhar para você, você líder religioso, você pastor, olhar o que você faz, e eu tenho que olhar para mim também. É uma coisa mútua, né? E desculpa, Tiago, antes de você entrar, é porque eu ouço muito falar assim, por que eu coloquei João Batista, né? Porque João Batista, dizem, né? João Batista, ele anunciava e denunciava, né? Anunciava e denunciava. Mas aí, assim, nós somos chamados todos para anunciar e denunciar, porque hoje eu vejo todo mundo, ou um monte de gente empoderado para denunciar. Aí vive denunciando, botando o dedo na ferida dos outros e não na sua própria. Né? É isso que eu vejo. Fala, Tiago. Acho que quando você fala sobre isso, a gente tem que, acho que como liderança religiosa também, pensar que ou a gente é a voz de um, ou a gente é a voz de outro, né? Ou nós somos esses que Jesus está dizendo sobre eles, né? Que o juízo sobre eles será muito duro e tudo mais, porque eles estão colocando as cargas, os fardos, tornando a jornada mais difícil, ou nós somos o eco da voz que Jesus está dizendo, venham e encontrem alívio. E aí, quando se fala até a respeito de denúncia e tudo mais, eu acho interessante que Jesus, a denúncia está nas boas novas do Evangelho, né? As boas novas do Evangelho são a denúncia, né? Não existe uma denúncia sozinha, não existe uma denúncia descolada do anúncio das boas novas, né? Não existe uma denúncia simplesmente sem esse convite também para essa aceitação dessa graça, desse jugo suave que ele traz. Pastor Fernando, só acrescentar algo aqui, nessa discussão ainda da fala que soa, né, paradoxal de Cristo, quando ele condena o religioso, como o Edson colocou, e na sequência faz um convite, né? Deixar bem claro aqui para quem está assistindo, nossos queridos irmãos que acompanham aí nosso programa, o convite para o descanso não é para quem está oprimindo, né? É para o oprimido. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque numa versão quase uma paródia, né, pastor Fernando? O pastor Eugene Peterson, ele faz uma versão da Bíblia, a Mensagem. Muitos irmãos leem essa Bíblia para devoção, muitos de vocês em casa já leram a Bíblia, a Mensagem, para momentos devocionais. Eu estou fazendo o ano bíblico com ela, traz uma linguagem assim, quase bem humorada do texto, mas é interessante a maneira que o Eugene Peterson ele já aplica esse texto dentro do seu contexto literário, que o Edson trouxe ali, do contexto do texto, de como Jesus coloca essa fala. Isso é muito importante, meus irmãos que estão assistindo, você entender. Olha como que o pastor traduz isso, eu achei maravilhoso, né? Eu faço questão de ler as palavras aqui, abrindo aspas aqui, as palavras de Eugene Peterson. Ele diz assim, olha, vocês estão cansados e enfastiados de religião, né? Ele coloca assim, venham a mim, andem comigo e vocês vão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Aprendam os ritmos livres da graça.
Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e vocês aprenderão a viver com liberdade e com leveza a boa nova do Evangelho. Ou seja, essa ideia de Cristo, de olhar para os pequeninos que estão sofrendo, não é aquele texto, né, pastor Fernando, que a gente ouve muitos irmãos aplicando aí, vem a mim, está cansado, sobrecarregado, está estressado, né, com a pandemia. Não, esse texto está falando de religiosidade. Ele está falando assim, você está cansado de ser oprimido pela religião, está cansado de viver com culpa, sempre com a sua barra abaixo daquele status que colocaram para você, e estes que colocam, nem eles cumprem, mas eles colocam para você, e você fica pesado com isso, aprende comigo, né? Vem carregar o meu jugo e o meu fardo. Eu acho interessante tocar num assunto, antes do pastor Edson voltar e o pastor Fernando tocar no assunto, essa ideia do jugo, né, pastor Fernando? Só destacar aqui, a ideia do jugo é muito legal, porque ela volta muitas vezes no texto bíblico, né? E sempre atrelada à religião, né? Sempre que Pedro vai falar assim, olha, vocês pegam lá um converso lá e atam sobre eles jugos pesados que vocês não dão conta de carregar, né? Então, acho que é legal entender essa ideia de um peso, que muitas vezes aquilo que era para ser boa nova, que o Tiago colocou, que era para ser graça, como o Edson colocou, se torna opressão, culpa, né? E se torna um movimento totalmente contrário ao evangelho. Então, você que está assistindo essa lição aí, o convite do descanso é para você entrar nessa graça e ser um descansador de gente, né? Ser um descansador de pessoas. O Tiago colocou, ou você é voz de opressão, ou você é voz de descanso. Então, que você, ao ouvir esses primeiros dias aqui da lição, saiba disso. O foco daqui é, seja um descansador de gente, né? Seja quem diga, vinde a mim, né? Para que as pessoas se sintam desoprimidas, né? Aliviadas, esperançadas, entendam na sua vida o ritmo livre da graça. Eu acho que esse é um baita convite no primeiro dia dessa lição aí. Legal, Edson. Eu acho que ele chamou você aí, é isso mesmo, né? Vamos continuar falando aqui sobre jugo, tá na segunda-feira. Tomem sobre vocês o meu jugo. Eu vejo aqui muito nessa fala de Jesus aqui. Eu gosto de um outro texto para explicar esse, que é o texto de João, né, no capítulo 6, que é um texto que Jesus prega logo depois de multiplicação de pães e peixes. Eu gosto muito desse texto porque mostra quão difícil para a gente é tomar esse jugo. Porque quando o Tonasso leu, o pastor Felipe Tonasso, desculpa, ele leu o texto de Mateus ali do Eugene Peterson, você fala assim, poxa, eu quero isso daí, eu quero caminhar com esse Jesus, eu quero tirar esse peso, esse negócio da culpa, eu quero viver esse ritmo livre da graça. Né? Todo mundo quer, é bonito e tal. Mas, na realidade, não é tão simples assim. Né? Por quê? Porque a gente funciona numa mentalidade meritocrática, a gente funciona numa realidade de causa e efeito. Né? Eu faço, então eu recebo. Se eu não fizer, eu não recebo. E em João capítulo 6, Jesus ele destrói isso daí. Né? Ele começa falando do maná, do pão, etc. e tal, mas tem um determinado momento que ele fala o seguinte, ele fala assim, se você não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, você não tem vida. E ele repete isso mais uma vez, dizendo, se você não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, você não tem a vida eterna. Ele fala as duas coisas, você não tem vida agora e você não tem vida eterna. E, basicamente, é um sermão sobre graça. Está dizendo assim, só existe vida por minha causa, pelo meu ministério, pelo meu jugo, que é a liberdade que eu trago. Só existe vida depois, né, no porvir, por causa de mim, do meu jugo, etc. e tal. Então, se você não aceitar a minha graça, você não vai viver. Você vai carregar um fardo gigantesco, uma opressão gigantesca, você não vai viver. Aí o que acontece quando Jesus termina de pregar sobre a graça, no capítulo 6 de João? Que é uma das coisas mais impressionantes. Vai todo mundo embora, todo mundo vai embora. Vai tanta gente embora que Jesus vira para os 12 e fala assim, se vocês quiserem ir, agora é a hora. E aí Pedro responde com aquela palavra que depois virou uma música linda, né? Para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras da vida. Né? Então, o discurso da graça, ele é lindo, mas ele é muito difícil de viver. Por que ele é muito difícil de viver? Porque nós todos, seres humanos, temos a tendência terrível de viver por causa e efeito, de viver por barganha, de viver por meritocracia. E a graça é justamente a quebra desse discurso. Então, não é porque eu guardo isso, aquilo, aquele outro, porque eu faço XYZ,
porque eu estudo a lição das 5 da manhã, eu faço o culto às 6, eu gasto 30 horas por dia fazendo oração e lendo a Bíblia, eu leio a mensagem, eu leio a Almeida Revista Atualizada, eu leio em grego, eu leio em hebraico, eu li 30 mil livros sobre religião, então eu mereço mais, né? Eu mereço mais. Então a graça quebra o discurso da meritocracia e é uma coisa que a gente tem muita dificuldade de aceitar. Muita. A gente aceita viver, a gente aceita o Nicodemos, né? O cara todo puro, santo e bom, mas o ladrão na cruz, a gente tem muita dificuldade de aceitar. E eu acho interessante falar dessa comparação de como é difícil para a gente aceitar, porque, a princípio, a primeira leitura, todo mundo quer. Ah, é graça, então eu quero. Só que essa graça, ela traz um novo funcionamento que não é um tipo de funcionamento que eu quero nas minhas relações, não é um tipo de funcionamento que eu quero na minha comunidade de fé, não é um tipo de funcionamento que eu quero nem para mim, porque às vezes eu estou acertando tanto e não está tendo nada de volta e tal. Então, essa proposta, esse jugo que Cristo dá, a princípio, ele é muito convidativo, mas ao mesmo tempo, ele é muita disruptura de como eu estou acostumado a funcionar e como eu até gosto que as coisas funcionem. Porque é muito interessante que, às vezes, a gente entende, né? A gente fala da graça e entende assim, né? Até uma música que... um trecho de uma música que veio até mesmo de uma fala do pastor Edson Nunes, que está aqui conosco, que é a graça, que o juízo sobre eles e a graça sobre mim. Então, essa proposta de graça, ela também é um desafio, e por isso, até mesmo por isso que Jesus não chama de outra coisa a não ser também de jugo, né? Porque é algo a ser entendido e carregado também, é uma graça a ser carregada também. É mais leve, é libertadora, mas ela é sempre um desafio constante também. Sabe, a gente, nessa época assim polarizada que a gente vive, né? Que tudo polariza, né? Política, religião polariza. Eu vejo que as pessoas sempre ficam assim analisando, né? Esse grupo é do quê? É o pessoal da graça? Ou esse grupo é o quê? É o do reavivamento e reforma? Do que é? Bom, a gente vive num contexto, nesse mundo, onde as duas coisas são importantes. E a gente precisa viver, por exemplo, o reavivamento e reforma da graça. Porque, veja só, quando eu falei, você já entendeu o que eu estou falando. Reavivamento e reforma, você vai pensar em coisa da saúde, em regras, em santificação, em termos de você conseguir galgar degraus, em não pecar, né, em não errar. Contudo, Deus chama a gente a um reavivamento. Primeiro, reavivamento para quem está morto, certo? E Deus tem que usar um desfibrilador na gente, né? E reforma é uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, como Paulo fala lá em Romanos 12, né, que diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, a gente tem que pegar todas essas coisas importantes. Isso aqui é antigo. Lá em 1888, a igreja já seguia por um caminho assim meritocrático, né, por causa da ênfase na lei, e veio essa mensagem tão importante do equilíbrio da graça, né, e da gente entender a graça e que isso tudo é causado por Jesus. Eu convido você nesse tempo, porque nós precisamos subir na torre de vigia, anunciar, Jesus está vindo, nos preparar, falar de reavivamento e de reforma, mas nesse sentido total. Olha só, reavivamento e reforma é a mensagem de Laodiceia, volto para ela de novo. Jesus diz que são 3 remédios. É o colírio do Espírito, visão espiritual. O outro é saber sofrer, é o ouro provado no fogo. É a fé e o amor que resultam de quando eu sofro e isso me aproxima de Deus. E a outra coisa, que é a primeira, eu estou falando em último, mas sabemos entender a graça, a justiça de Cristo. Eu separei uma figura aí, né? Que para mim, quando fala de jugo, né? Tomai sobre vós o meu jugo, para mim, essa figura aqui, ela representa o que eu tomando o jugo de Jesus, né? Põe para mim aí, vamos lá, vamos ver, entrar a figura. Aí, vocês conseguem ver, né? Olha lá, é lógico que Jesus é aquela mãe ali, né? E eu sou
A criança ajudando a mãe a levar a mala, quer dizer, ela está ajudando como? Pode tirar a figura, pode tirar. Isso é carregar o meu, esse é o convite de Jesus, né? Tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Estou compartilhando um jugo com Jesus. Jugo, não é aquilo que os animais usavam. Só que, imagina, por que é leve? É porque ele está levando o peso todo. Ele está levando tudo. Então, se eu não entender que reavivamento e reforma, ele passa por essa mudança de mente, de eu deixar de achar que eu tenho méritos ou que eu vou fazer, e se eu não entender que Cristo faz em mim e por mim, eu não vou conseguir entender o caminho da salvação, né? É exatamente isso. Podemos passar para terça-feira, ou alguém quer comentar mais alguma coisa aí, ou se quiser já vamos misturando. Vamos misturando já, pastor. Manda ver. Porque na sequência aí na terça-feira, Jesus, na verdade, ele vai complementar a frase dele dizendo o seguinte, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, e ele faz um outro convite no texto. Não é só venham até mim, mas aprendam também de mim. Né? E aí, quando ele fala aprendam de mim, aqui está uma referência muito interessante que vai ser totalmente paradoxal a aprender de outros líderes religiosos, certo? Então, pegando todo o contexto que a gente está falando aqui agora, se você está aqui desde o começo com a gente, o pastor Edson foi introduzindo, o pastor Tiago foi trazendo, então a gente está falando o seguinte, Jesus está fazendo claramente uma crítica, né, como o pastor Fernando usou a expressão, o dedo na ferida, da religião e dessa religião opressora, trazendo à tona um descanso verdadeiro que é encontrado nele, quando ele carrega o jugo, e ele faz um convite, aprendei de mim, e esse aprender de mim tem um padrão, né? Por que ele convida para aprender dele? Porque o padrão do ensino de Jesus eu sou manso e eu sou humilde de coração. Ele coloca com clareza o padrão estabelecido no seu ensino, né? Se você aprender de mim, você vai aprender de alguém que é manso e humilde. E aí eu quero falar só um pouquinho sobre mansidão e humildade. Tem algumas frases que a gente ouve por aí, né? Você que tem rede social aí e segue aí esse povo que posta frases de efeito, você vai ver várias frases aí de trocadilhos, né? E por aí espalhadas na internet. Tiaguinho é um cara que faz, de vez em quando, né, Edson, umas frases aí bonitas, né? Ele faz uns trocadilhos aí bonitos, né, Tiaguinho? Fala aí, de vez em quando você faz um... Você nunca fez de humildade, eu nunca vi, mas enfim. O C.S. Lewis, ele tem uma frase legal que ele fala assim, que humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si, né? Ele fala essa frase. E a ideia da mansidão aqui, para você que está acompanhando o texto na lição, a lição vai fazer um paralelo entre a mansidão de Moisés e Cristo, até porque Cristo ele é uma figura aí de um Moisés diferente, né? Ele senta no monte também, ele também ensina a sua lei, ele vai representando esse arquétipo assim, de Moisés, de mostrar o quanto que ele pode demonstrar também a sua mansidão. Mas eu quero destacar uma coisa, a mansidão tem a ver, sim, a palavra aí original da mansidão nesse texto tem a ver com humildade, com ser gentil, com ser atencioso, com ser cortês, né? E se você procurar um pouquinho melhor a definição desse texto, ele está dizendo basicamente assim, olha, aquele que é manso é aquele que tem plena consciência de quem ele sabe quem ele está centrado, ele sabe exatamente o seu valor, quem ele é, então a partir dessa referência que ele tem, de quanto ele é amado por Deus, de quanto ele não tem mais ou menos que ninguém, de quanto ele tem respeito pela sua própria identidade, aí ele consegue tratar os outros com humildade e mansidão. Por que ele está falando isso? Os religiosos da época impunham fardos nas pessoas porque não eram mansos e nem humildes. Em outras palavras, não tinham uma clara autoimagem de si mesmo, ou seja, era uma imagem ou uma autoimagem distorcida, achavam que eram melhores do que os outros, achavam que eram superiores do que os outros. O Edson colocou isso aí como alguém que lê mais, que sabe mais, que leu muito. Então, quando eu tenho esse lado e essa visão de mim mesmo que é distorcida, eu passo a tratar os outros de forma distorcida, porque como eu vejo o mundo é como eu vou tratar as pessoas. Então, a mansidão e a humildade de Cristo tem a ver com entender-se alguém completamente que pensa menos em si e pensa mais nos outros e consegue tratar os outros com amor, com uma amabilidade. Então, aqui está uma dica para você aí que é religioso, que é um ancião, que é um líder religioso de uma igreja, está estudando a lição, né? Talvez a gente conheça pessoas que tratem mal outros irmãos, que imponham fardos em outros irmãos. Por quê? Porque não são mansos e humildes de coração. Eles até querem aprender o ritmo livre da graça,
até querem ir até Jesus e descansar dessa culpa, mas quando saem desse encontro, saem sem humildade e mansidão, saem impondo fardos nas pessoas, saem com uma autoimagem distorcida de si mesmo. Aí tem até um comentário bíblico aqui que eu fui buscar, o doutor, que é famoso, né, Lloyd Jones, ele fala o seguinte, olha que interessante, a mansidão é, em essência, a verdadeira visão que temos de nós mesmos e se expressa na atitude e na conduta que a gente tem com os outros. Por que eu estou estudando isso aqui? Porque eu estava estudando, na verdade, o Sermão da Montanha, para chamar esses dois amigos aqui para gravar comigo. E aí, um dos temas do Sermão da Montanha é mansidão. Jesus fala que os mansos vão herdar o reino dos céus. E a gente confunde mansidão com nulidade. A gente confunde mansidão com apatia. Né? O manso é aquele que leva na face, dá outra face, apanha, não fala nada. O manso é o idiota, desculpa a expressão. O manso é o bobão, né? Que é o humilhado. E não, Jesus está dizendo assim, o manso é quem sabe quem ele é. O manso é quem sabe quem é. E por saber quem é, por ter clareza de sua identidade, passa a tratar os outros a partir de uma referência nova. Ele fala, eu não sou diferente do outro. Eu posso ser manso e humilde com ele, porque sou tratado com mansidão e humildade. Em outras palavras, Jesus está ensinando um novo referencial de aprendizado religioso. Aprendam dele, porque ele não oprime, ele liberta. Ele é manso e ele é humilde, porque Jesus é o único autorregulado. Ele sabe quem ele é. E se você souber quem você é, você vai tratar os outros com mais humildade e com mais mansidão também. É isso que eu queria destacar nessa lição de terça-feira. Mas como é que é esse negócio, por exemplo, como é que o mundo vê gente, o mundo que eu digo é o contexto, né, de vida de hoje das pessoas, como é que as pessoas veem quem é manso e quem é humilde? É aceito isso aí? Você acha que isso é sinônimo assim, Jesus era manso e era humilde, né? Moisés era manso e era humilde, a Bíblia cita isso aí, né? Mas as pessoas gostam de líderes mansos e humildes? Eu acredito, pastor, que as pessoas, elas até gostam. Eu acho que a gente prefere estar, por exemplo, na companhia de alguém humilde do que na companhia de alguém que é arrogante. É irritante você estar na companhia de alguém que fala sobre si mesmo, sempre se autoelogiando, se enaltecendo. Ou também estar com alguém com uma labilidade em que qualquer coisa a pessoa pode ter uma reação desproporcional àquilo que está querendo. Acho que até a gente quer, até a gente gosta da ideia. Mas eu acho que a gente, e pensando até mesmo no tema geral desse trimestre, eu acho que a gente vive num mundo em que essas credenciais elas não são valorizadas. Assim, é bom estar com gente assim, mas eu não vou me preocupar em ser essa pessoa tanto quanto eu precisaria. E eu acho interessante Jesus bancar essa credencial. Ele fala, olha, venham a mim. E a justificativa para essa chegada até Jesus é que ele é manso e humilde, ao contrário dos outros que estavam também chamando as pessoas para perto, mas que tinham um funcionamento completamente diferente. Eu acho interessante Jesus tomar isso como credencial. Então, de alguma maneira, eu acho que a gente até quer isso. Até é interessante pensar em estar na presença de alguém com essas características. A questão é o quanto que a gente valoriza isso a ponto de a gente também querer ser essa pessoa, desenvolver isso, e o quanto também a gente está talvez disposto a reconhecer isso como até mesmo como qualidade no outro, né? E não como o pastor Tonácio estava falando a respeito às vezes do sujeito que não é manso, né? Ou o sujeito que é manso, ou que até é entendido como alguém, não reage, não está fazendo nada. E às vezes realmente a pessoa não está reagindo porque ela tem tanta clareza de quem ela é que eu não vou entrar nesse tipo de briga. Eu não vou participar dessa batalha porque não é isso que me define. E a gente olhar para essa pessoa e entender esse silêncio, entender o não revide, entender isso como sendo uma característica importante, algo notável, né? Eu já posso fazer a ponte dessa fala Manda ver. Pastor departamental Felipe Tonácio, do querido colega pastor Tiago Rodrigues, para a lição de quinta, porque eu acho que tem tudo a ver com uma ideia que Paulo explora bastante em vários momentos das cartas que ele escreve, né? A lição comenta um texto que é Gálatas, capítulo 6, e eu queria ler aqui, que diz assim, olha, irmãos, eu vou ler do capítulo 6, verso 1, porque a lição cita o verso 2, mas eu queria mostrar o contexto um pouquinho maior, né?
Então, diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine seu próprio modo de agir. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Então tem muito a ver com o lance da mansidão que o Felipe e o Tiago estavam falando, e muito a ver com o texto de Jesus lá em Mateus capítulo 11 sobre o fardo. Só que você precisa entender, porque Paulo aqui, Paulo gostava de falar um pouco mais difícil. E qual é a grande questão aqui, então? Paulo está dizendo assim, olha, alguém pecou, alguém transgrediu o mandamento. O que vocês fazem? Se reúnam como corpo de Cristo, que é o que ele vai falar depois, ele vai falar lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, como corpo de Cristo, se reúnem e restaurem aquela pessoa. E não sejam tentados a julgar aquela pessoa. Porque a tentação de vocês vai ser o seguinte, vocês vão querer julgar aquela pessoa para se sentirem melhores. E aí se gloriarem na outra pessoa. O que é se gloriar aqui em Gálatas na outra pessoa? Se gloriar aqui em Gálatas na outra pessoa é pelo erro dela se sentir melhor. E eu não preciso dizer para ninguém que está assistindo aqui, muito menos para os meus colegas de mesa aqui, que isso é o comum. Tá vendo? Olha o que fulano fez. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Então, a gente tem uma tendência nas nossas comunidades religiosas de se gloriar no erro do outro, porque a gente não comete o mesmo erro. Aliás, existe uma curiosidade muito grande. Você soube o que aconteceu? E aí todo mundo quer saber, né? Então, é uma tentação que Paulo está dizendo. Essa é uma tentação que a gente tem, de se gloriar no erro do outro. E aí vem um outro negócio. Ele fala assim, não julguem o outro, cada um se glorie em si mesmo. O que é cada um se gloriar em si mesmo? O que é cada um se gloriar em si mesmo? Cada um assumiu os seus BOs. Cada um assumiu os seus problemas, os seus pecados. E isso para Paulo é ser espiritual. E aí eu vou para um outro texto de Paulo, que é um texto também muito interessante, que é Romanos capítulo 14, capítulo 15, quando Paulo fala dos fortes e dos fracos. E é muito interessante, eu fiz uma série na Nova Semente sobre Romanos, e o último sermão da série foi sobre esse daqui, sobre esses dois textos, e foi muito legal estudar esse texto. Se você tiver alguma dúvida, acessa lá o canal da Nova Semente, fazendo jabá aqui. Acesse o canal da Nova Semente lá no YouTube e assista o último sermão da série de Romanos. Paulo, ele passa o livro inteiro falando de dois grupos. Ele fala de judeus e gentios, e os dois estão brigando o tempo todo. Aí, de repente, Paulo muda e começa a falar de fortes e fracos. E Paulo se inclui nos fortes, porque no início do capítulo 15 de Romanos, ele fala assim, nós que somos fortes, a gente tem que cuidar dos fracos. Ou seja, Paulo aqui está assumindo que ele é forte. E a grande pergunta é, quem são os fortes e quem são os fracos? Quando você entende o contexto que Paulo está construindo desde o início da carta de Romanos, você entende o seguinte, sabe quem são os fortes? Aí agora eu vou parafrasear o Eugene Peterson que o Tonasso citou aqui. Os fortes são aqueles que vivem no ritmo livre da graça. E quem são os fracos? Os fracos são os que acham que existe mérito no que se faz para Deus, Existe mérito no que se faz para Deus. Então, Paulo vai dizer assim, e isso é muito claro no texto, se você guarda tal dia, se você come tal coisa, não faz para os outros. Não faz para você ter mérito, faz para Deus. E se você não faz, também faz para Deus. Mas que ninguém julgue um ao outro. Então, acho que muito desse negócio que a gente está falando desde o início da nossa conversa aqui, muito desse negócio de Jesus falar das comunidades religiosas, digamos assim, opressoras, são as comunidades religiosas em que uns julgam os outros, em que uns se gloriam no pecado dos outros, em que uns sentem deleite em massacrar os outros pelo que os outros fazem ou deixam de fazer. Pessoas que vivem, aí eu vou usar uma palavra forte, uma crítica, pessoas como nós que são mesquinhas. Nós todos somos mesquinhos em vários momentos,
mesquinhos com a graça. Então, o nosso pecado é sempre muito mais tranquilo do que o pecado do outro. Então, para a gente, tudo funciona. Para a gente, Deus é bom. Para a gente é reavivamento e reforma e graça e tal. E para o outro é só juízo. Que foi aquilo que o Tiago falou já. Então, as comunidades que criam esse processo de juízo dentro delas mesmas são comunidades que massacram e oprimem. E Cristo fala, não carreguem a culpa que não é de vocês. Não carreguem. Coloquem sobre mim, porque eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está falando dele. Não é você que espia seu pecado, não é você que espia o pecado do coleguinha, e não é o coleguinha que vai espiar o próprio pecado. Quem espia e quem perdoa e quem cuida dos nossos pecados é Cristo. E isso é viver o ritmo livre da graça. É confiar aqui em Cristo. Em Cristo e somente nele, na obra dele, é que a gente pode viver o evangelho de verdade, né? E não esse evangelho de picuinhas que muitas vezes a gente vive, que a gente tem que abandonar para viver o evangelho do ritmo livre da graça. E só pensando, acho que tem um ponto nisso que você estava falando, é só fazer que é essa coisa, né, do jugo pesado e o fraco de Romanos, e o jugo leve e o forte lá de Romanos, né? E só trazendo, porque esse forte é interessante, né? Que ele se fez forte porque ele aceitou um jugo mais leve. Ele se fez forte porque ele aceitou um jugo que não a fraqueza está em carregar o peso dessa religiosidade, do mérito, do tentar conquistar por mim mesmo. Isso é o pesado. Ele fala, meu jugo é suave, meu jugo é leve. E esse jugo leve libera a nossa força, né, para aquilo que de fato interessa, para aquilo que de fato a nossa força dá conta de fazer, porque a nossa força não dá conta de promover nossa própria salvação, mas a nossa força dá conta de fazer aquilo que se diz lá em Gálatas capítulo 6, que é carregar as cargas uns dos outros. Cristo me alivia, né, e o jugo dele me alivia e me habilita para ser esse que, como eu gostei de quando o Tonás falou, de ser esse descansador, né? De ser esse lugar também agora que promove descanso, que promove alívio. E acho interessante essa coisa que agora a gente o forte se fez forte porque aceitou um jugo leve e não porque ele é tão forte que ele está carregando tudo, que ele agora tem uma lista e tudo mais. Agora ele se colocou num lugar ele é muito capaz de obedecer. Não, ele se mostra forte exatamente assumindo, né, a incapacidade de produzir salvação por si mesmo e aceitando o jugo leve que Cristo traz. Né? Só um adendo, pastor Fernando, para quem está assistindo a gente aí, é interessante pensar no jugo de Jesus como leve, né? Por quê? Eu vou fazer com você aqui algo muito didático, muito simples, né? Você que está assistindo a gente. Qual jugo você acha mais pesado? Tá? Eu vou fazer aqui um paradoxo entre o jugo dos fariseus, ou seja, dos líderes religiosos que a gente tem discutido desde o início da lição, e do jugo de Jesus, né? Então, eu vou te falar aqui, ó, o jugo dos fariseus é mais ou menos assim, né? Vocês não podem matar, certo? Não pode assassinar. Então, tudo certo, esse é o jugo do fariseu. O jugo de Jesus é assim, ó, se você odiar o irmão no seu coração, tu já assassinou, já matou ele do seu horizonte de relações, você já praticou esse assassinato dentro de você, ele já morreu. Porque se tivesse uma oportunidade, talvez você matasse, mas você já matou na violência do seu coração. O jugo do fariseu, vê aí, você que está assistindo, vê qual que você prefere. Fala assim, ó, não adultere, ou seja, não se deite com outro homem, com outra mulher, não tenha uma relação extraconjugal. Agora, o jugo de Jesus é assim, ó, só de você pensar, só de você imaginar, só de você desejar, lá dentro do seu coração, já adulterou. Qual jugo você acha mais pesado carregar? Vou para mais um exemplo. Olha, o fariseu diz, ama aquele que vos ama, salve aquele que salva vocês, e seus inimigos vocês podem, né, passar longe. Jesus fala, não, vocês vão orar pelos inimigos e amar os inimigos. Qual jugo você quer carregar? Qual é mais leve? Né? Só para fechar essa brincadeira de comparações, os fariseus, olho por olho, dente por dente, ou seja, retribuição na exata moeda que você foi lesado. Jesus fala assim, ó, quando te baterem numa face, não revide, deixe que Deus pertence à vingança, ou seja, seja manso e humilde de coração e deixa a não violência atuar na sua vida. Em outras palavras, qual jugo você que está assistindo essa lição com a gente gostaria de carregar? Qual é mais leve? Pastor Fernando, o jugo dos fariseus é infinitamente mais leve do que o de Cristo.
O de Cristo é infinitamente mais pesado, mais transformador. Ele trabalha com intenções, com motivações. Carregar o jugo de Jesus é muito pesado. Só que a diferença você já tinha falado, né, Fernando, naquela foto. A diferença é que a leveza está em quando eu dependo, né? O movimento de dependência de Jesus para carregar esse jugo me torna forte, como o Edson explicou no texto, me faz descansar, como o Tiago colocou no texto, e me faz ser um menininho com a mão na mochila, achando que estou carregando, mas é o Espírito que está me conduzindo. Então, a força aqui está em saber que o jugo de Jesus é infinitamente, a justiça dele é infinitamente mais pesada que a dos fariseus, mas ela é transformadora, porque o texto diz, você vai encontrar descanso em mim. Presta atenção nisso, galera. O referencial é Jesus, não é em você fazendo essas coisas dos fariseus, é praticando tudo que eu quero que você pratique dentro de você. O meu jugo é de interioridade e brota nas suas ações, que em mim você vai encontrar descanso. É em mim que a tua alma vai descansar. Então, de novo, a gente sempre vai voltar para isso, essa dependência de carregar um jugo infinitamente pesado que se torna leve no caminho. Só queria fazer esse paradoxo, pode ajudar você que está assistindo a gente aí, o peso do jugo de Jesus e por que ele se torna tão leve assim. Aonde que eu encontro o equilíbrio aí, né? Tá no seguinte, eu sou chamado a não levar a culpa, porque Jesus já levou a culpa. Ele já carregou, ele já pagou o preço do pecado. Mas eu sou chamado a andar angustiado. Eu vou trocar essa palavra angustiado, porque toda revolução espiritual ela nasce de uma angústia, mas eu vou trocar essa angústia para a gente entender melhor por fome e sede, né? Quer dizer, é um desejo muito grande que me motiva a buscar, né? Que me motiva a buscar o caminho para a transformação, que é o Senhor Jesus. Então, eu não posso levar a culpa pelo meu pecado, mas eu preciso estar o tempo todo com essa fome, essa sede que me move a buscar qual é o caminho. E aí eu vou encontrar em Jesus o caminho e ele vai operar essa transformação em mim. Eu queria ressaltar mais uma coisinha, porque aqui na parte de quarta, né, está falando sobre o meu jugo suave, que é o que o Tonasso citou aí de novo, né? E aí vocês estão dizendo, né, que o jugo que os religiosos colocavam sobre as pessoas, né? E tinha aquela multiplicação de mandamentos, né, da lei. A lei só tem 10 mandamentos, mas eles multiplicaram aquilo muito. E aí eu encontro em Romanos 7 também, Edson, Paulo falando, né? Ele fala de um jeito muito interessante, por exemplo. Eu acho interessante porque ele mostra aqui, quer ver, ó? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então o pecado aparece como escravidão, né? Eu sou escravo do pecado. Esse aqui é o jugo do pecado, é a mesma coisa, né? Aí depois ele disse, verso 21, então ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Ou seja, a lei de que o mal reside em mim, essa lei, escravidão do pecado, que me leva sempre a errar, né? E aí depois ele diz assim, pois no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, 23, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, que é a lei de Deus, né, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. O verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo, de maneira que eu de mim mesmo sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. É interessante porque eu posso me tornar escravo da lei de Deus também. Assim como eu sou escravo do pecado, são dois tipos de escravidão, são dois jugos ou dois fardos tremendos. É eu ser escravo do pecado, dois extremos, e eu ser escravo da lei. Eu carregar o jugo da lei. E aí é fantástico, que no capítulo 8, aqui ele tinha apresentado a lei do pecado e a lei de Deus, que está na minha mente, e a lei do pecado que está nos meus membros. Aí surge uma terceira lei. Ele diz assim, verso 2, desculpa. Vamos lá, virou a página. Agora, pois, capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aí surge uma terceira lei, que é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Ela traz o centro, né?
Em Cristo Jesus, é eu estar em Cristo, eu descansar em Cristo, é eu confiar em Cristo, eu me relacionar com Ele, eu ser discipulado por Ele. Essa terceira lei é que faz o equilíbrio entre as duas, né? Gente, vamos fazer aqui se você quiser comentar alguma coisa, mas vamos fazer uma resenha final aqui, em pouco tempo cada um aí. Começa quem quiser. Eu vou começar então só deixando, acho que esse pensamento que é a gente entender que Cristo, né, ele oferece descanso, o descanso real está nele, e todos os nossos outros caminhos de descanso são insuficientes. Não dá para descansar, não dá para encontrar alívio na religiosidade, não dá para encontrar alívio na prática de boas coisas, não dá para encontrar alívio simplesmente porque agora, na minha tradição religiosa, ou numa família que há muito tempo é da igreja, não dá para encontrar alívio sendo pastor, não dá para encontrar alívio dos descansos e do fardo que é existir sob o peso da condição de humano pecador, não dá para encontrar alívio para isso fora de Jesus. Então, talvez uma admissão primária que eu preciso é de que todos os meus esquemas de descanso e de alívio sem Cristo, eles são insuficientes e eles vão fracassar. Acho que isso é uma coisa para ficar aí, que eu quero deixar. Vou deixar o pastor Edson terminar, porque eu sou manso e humilde de coração, e eu queria que o pastor Edson terminasse com as palavras finais. Mas é o seguinte, tem uma historinha, pastor Fernando, sei que você gosta de umas histórias assim, e histórias, enfim, acabam ensinando princípios pra gente. Essa ideia de carregar o jugo, né? Tinha uma história muito curta, e que um menino estava trazendo um outro menininho nos ombros, né? E esse menino que estava trazendo o outro menino nos ombros era um menino que tinha dificuldade de andar, era quase que um aleijado, assim, tentando carregar o outro menino nos ombros. E aquela cena pareceu muito pesada para um homem que assistia. E ele olha para aquele menino e fala assim: ei, rapaz, você não acha muito pesado trazer esse menino aí, não? Ele falou: não é peso nenhum, não é carga nenhuma. É meu irmãozinho, né? Ele é meu irmãozinho. E aí o texto diz assim, a história: quando a gente carrega uma carga, né, ou qualquer peso que seja por amor, e pelo amor, nada pesa, né? Nada pesa. Eu gosto de pensar nisso. Quando Cristo entra na vida do crente, quando a gente entende esse amor, a gente carrega assim, pastor Fernando, um grande jugo de lutar com as leis e as escravidões que tem no nosso coração, mas quando a gente encontra o descanso em Cristo, carregar esse jugo, carregar essa lei não é pesado, porque a gente faz por amor. É a resposta de quem tem um descanso em Cristo, a gente faz por amor. Eu vou citar aqui um texto muito simples da Deise Jacinto, lindo, uma música que ela escreve chamada Pode Voar, né? Deise Jacinto, uma cantora aí que tem uma música chamada Pode Voar, se você quiser procurar essa música, ela fala assim, né? Quem cujos dias tão pesados não consegue caminhar, tem muita gente assim, viu, pastor Fernando, nessa pandemia aí, até tentando entender como manter a religião, né, no meio dessa pandemia, e tá com os ombros pesados. Ela fala assim: quem sobre os ombros leva os fardos que já não pode suportar, não pode ver que já anda a tropeçar, não sabe o que é voar. E ela vai descrever, né? Traz na alma toda a culpa, vê a vida se esmorecer, não pode ver quem convida para descansar, que quer carregar você. E ela termina com uma frase repetindo essa frase, eu amo essa frase, ela diz assim, ó: deita aqui, descansa em mim, me entrega, porque eu não posso tomar. Volta e vê que eu já paguei, me entrega e pode voar. Eu gosto disso. Ela fala: me dá esse fardo porque eu não posso tomar. É um convite, vinde a mim. Se você aceita, entrega o fardo, eu não posso tomar. Mas deixa comigo e pode voar, porque eu já paguei. Então, acho que esse é um sentimento bacana dessa lição. Deixa com Cristo, ele não vai tomar, mas se você entregar, você vai poder voar. E essa ideia de carregar um fardo por amor é o que a gente busca na nossa vida cristã. Seja um discípulo descansador de corações, porque primeiro você descansou e agora você entrega descanso para os outros. Lindo, lindeza. Tem que falar ainda, Fernando, porque os dois você já que sabe, pode dizer só amém. Eu queria, tem uma coisa que me incomoda e eu queria compartilhar com vocês, é esse negócio da gente, a gente tem principalmente no nossa comunidade adventista, a gente tem um negócio assim, quando a gente fala de graça, a gente tem que falar de lei, né? A gente não consegue só falar de graça, a gente tem que, não, a gente é salvo pela graça, mas tem a lei, tem que guardar a lei e tal, não sei o que lá. Eu gosto de pensar na dinâmica do êxodo ali, eu gosto de pensar naquela moldura do êxodo, que me ensina muita coisa, né?
Deus vem, Deus liberta o povo da escravidão do Egito, que depois Paulo e o próprio Cristo vão usar como sinônimos, né, ou como metáfora da escravidão do pecado, etc. e tal, e conduz o povo até o Sinai. Então, a gente sempre fala isso, é uma coisa comum no nosso meio, a gente fala assim, Deus liberta pela graça e leva até a lei, né? Então, quando somos salvos pela graça, somos conduzidos à lei. Só que a gente esquece que depois de Êxodo capítulo 24, quando a aliança é selada, vem Êxodo capítulo 25, né? Porque a aliança é selada com sangue, com sacrifício, e na sequência vem Êxodo capítulo 25, que vai falar do quê? Do santuário. E o que é o santuário? Em vários lugares da Bíblia, o santuário é chamado de um lugar de descanso, né? E por que o santuário era lugar de descanso? O que acontecia no santuário? Nós sabemos, né? E me farão um santuário, farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então é Deus querendo morar no meio do povo. E por que Deus queria morar no meio do povo? Para lidar com um problema, que é o problema do pecado. Então a gente é salvo pela graça e conduzido até a lei. E aí vem aquela sua imagem, pastor Fernando, né, da criancinha tentando carregar a mala, né? Deus leva até a lei e aí você fala, não, agora eu vou carregar a mala. Só que você não carrega nada, porque tem um santuário. Então a realidade do santuário após o Sinai mostra para a gente o seguinte, nenhum de nós consegue guardar a lei. Nenhum de nós consegue viver a lei, né? E a gente fica nessa briga entre a gente, nesses juízos de valor, achando que quem guarda 80% da lei é melhor que quem guarda 78% da lei, que, por sua vez, é melhor do que quem guarda 43% da lei, como se isso fosse possível de medir. Mas a realidade do santuário mostra que quem guarda 15% da lei, quem guarda 98% da lei, ainda precisa do santuário. Ok? Por isso, o descanso, como o Tiago falou, o Felipe falou, só existe em Deus, só existe em Cristo. Não existe descanso na gente. Então, meu querido, se você que está assistindo a gente, se você acha que existe qualquer tipo de mérito em ter sido salvo pela graça e agora tentar viver a lei, não existe. Porque você está longe, de qualquer maneira, você está longe da perfeição, você está longe da lei, você precisa da graça de Cristo. Então, precisando da graça de Cristo, né, precisando dessa dinâmica do santuário, você só vai encontrar descanso em Cristo. Amém, maravilha. Nós estamos terminando o nosso estudo de hoje, né? E me chama muita atenção que talvez, por exemplo, hoje você não seja tentado a pensar que por você pertencer a uma família ou a uma religião específica, você tem salvação. Talvez você pode pensar que por ser pastor, sim, é melhor que o outro, ou porque você estuda a Bíblia, mas assim, o inimigo é tão sutil, né, que se a gente não toma cuidado, a gente se sente melhor que o outro, por exemplo, por acordar de madrugada e manter comunhão com Cristo, que é o essencial da vida, né? E a gente talvez seja tentado a pensar que fazer comunhão na madrugada é mais importante do que fazer comunhão em algum outro horário do dia, né? O fato é o seguinte, né? Se não é Cristo, não é nada. Nós dependemos de Jesus para tudo, para tudo. Ele é aquele quem nos carrega. E aí eu quero terminar lembrando da parábola do filho pródigo, né? Ele achava que era escravo e saiu para ser livre. Mas daí ele entendeu que ele entrou numa escravidão pior ainda. Quando ele reconheceu isso, ele voltou para o pai para ser escravo. E ele voltou para ser escravo. Mas esse pai é tão maravilhoso que ele não aceitou um filho escravo. Ele de novo o constituiu filho, colocando o anel, a sua capa. Então, o que Jesus precisa é só que a gente reconheça e volte para Ele. Lógico, eu vou reconhecer que eu não sou nada e que eu sou pecador, eu sou miserável, e aí o que Ele vai fazer comigo é com Ele, né? Mas é só Ele que pode fazer, eu não tenho como fazer. Até eu voltar para Jesus, ele diz assim, caindo em si, disse. Caindo em si é quando, depois de tanto o Espírito falar, alguém decide responder positivamente, né? Mas também partiu de Deus. Ele opera em nós o querer e o fazer. Gente, que maravilha podemos estudar aqui, passar esse tempo juntos.
eu vou pedir para o Edson orar para nós, para a gente terminar o nosso estudo de hoje. Eterno nosso Pai, eterno nosso Rei, muito obrigado, Senhor, pela vida, muito obrigado pela saúde e pela oportunidade que temos de podermos te servir. Nós nos entregamos em tuas mãos, na certeza de que, apesar de quem somos, o Senhor nos salva, o Senhor nos transforma através do teu Santo Espírito, através do sacrifício de Cristo. Que a gente possa entregar o nosso fardo, que a gente possa entregar as nossas lutas, os nossos problemas, os nossos desafios e confiar que em Cristo podemos ser aliviados. Te pedimos isso em nome dele, Jesus Cristo. Amém. Amém. Comenta com os outros, compartilha o link, né? Você não precisa esperar o dia, sexta-feira à noite. Isso aqui está disponível o tempo todo. Compartilha o link com alguém que você ama, que você sabe vai ser beneficiado por essa mensagem. E até o nosso próximo estudo. Grande abraço. Obrigadão aí, gente. Valeu. Olá. Mais uma vez estamos aqui para conversar um pouquinho com você, professor e diretor da Escola Sabatina. Continuamos ainda com algumas restrições, não é? Restrições essas que nos inibem de termos aí as classes da Escola Sabatina em pequenos grupos. Nós estamos ainda fazendo na igreja de maneira geral, mas mesmo assim é importante que você continue estudando a lição da Escola Sabatina, que você continue se dedicando ao ensino e ao aprendizado, né? Eu quero animar vocês hoje, professores e diretor. Veja, aqui na associação nós produzimos essa série de estudos bíblicos chamado Através de Nós. Talvez você não conheça ainda, mas esse é o slogan, esse é o trabalho que estamos fazendo aqui. Esse nome, Através de Nós, é um trabalho que está sendo feito aqui em todo o estado de São Paulo, e produzimos aqui um estudo bíblico de 15 lições. É bem simples, são apenas 15 lições que tratam sobre as doutrinas bíblicas. E quem sabe você, professor da Escola Sabatina, e você, diretor, pode animar aí os seus alunos a começar primeiro com você. Você deve ser um instrutor bíblico. Você vai me dizer assim, mas pastor, eu não tenho muito preparo para isso, às vezes eu não gosto muito de dar estudos da Bíblia, eu conheço para mim, não é? Até passo a lição da Escola Sabatina, mas quando envolve a questão de ter uma série de estudos bíblicos, eu tenho um pouquinho de dificuldade. Eu entendo isso, e é verdade. Muitos de nós temos um pouco de dificuldade. Mas esse manual aqui, essa série de estudos, ele é tão simples, é tão fácil, que você vai ter todas as condições de poder estudar a Bíblia com alguém ou com um interessado. São só 15 lições. Nós temos todos os slides das lições. Se você tiver interesse, você pode falar aqui conosco, aqui na Associação Paulistana, 3545-0900, é o telefone aqui central. Você pode pedir para falar com a secretária da Escola Sabatina, ou comigo mesmo, o pastor César Reis, que nós vamos dar todo o material para você, professor da Escola Sabatina, e você, diretor, para divulgar entre os alunos, não é? Motivá-los a estudar, a serem instrutores da Palavra de Deus. Nessa semana, eu queria animar vocês a conhecer esse material. É uma série chamada Através de Nós. Temos todos os materiais aqui para vocês, slides. Temos uma Bíblia. Essa Bíblia, ela pode te ajudar a ter um roteiro. Essa Bíblia ela é toda marcada. Se você estudar a Bíblia com alguém, eu vou lhe dar essa Bíblia. Aqueles que são membros aqui da Associação Paulistana. Se você estudar a Bíblia com alguém, você pode pedir para mim, falar com o seu pastor aí, que nós vamos dar uma Bíblia para você e estudar a Bíblia com o interessado. Tá bem? Fica aqui o nosso convite, o nosso apelo para você, desejando para você um sábado muito feliz, abençoado. Nos encontraremos aqui novamente na próxima semana. Que Deus te abençoe e te dê um sábado muito feliz, tá bom? Um abraço e um forte abraço a você aí. Nos encontramos aqui na próxima semana, tá bom? Feliz sábado, Deus te abençoe.